Começamos o Liberdade de Opinião aqui dos nossos estúdios da CNN na Avenida Paulista. Vamos ouvir os comentários de Tiago Anastácio. Tiago, bem-vindo mais uma vez. Boa quinta-feira para nós. Para todos nós, Elisa. Vamos lá para o primeiro assunto, então. A Câmara dos Deputados rejeitou o texto da PEC que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. A versão que foi apresentada pelo relator desagradava os procuradores. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, não se deu por vencido, não, e disse que o jogo só termina quando acaba. Vamos ver. Temos que obedecer o resultado com relação a isso. Eu não penso em vitória nem derrota, eu acho que todo poder merece ter o seu código de ética, todo poder merece ter imparcialidade nos julgamentos, todos os excessos têm que ser diminuídos. Nós temos um texto principal, temos possibilidades regimentais, vamos analisar o que mudou em 3 votações para fazer uma análise política, né? O jogo só termina quando acaba. O jogo só termina quando acaba, Tiago Anastácio? E como você avalia a decisão dos deputados que rejeitaram, então, o texto base da PEC que altera essa composição do Ministério Público? Bom, Elisa, é um dos casos mais interessantes que nós temos, embora pareça um pouco menor diante de tantos dramas que nós vivemos no Brasil. O que acontece? A PEC 5, chamada no marketing político de a PEC da vingança, e de fato havia essa possível adjetivação sobre ela, ela nos trouxe e revelou à população brasileira alguns problemas que nós temos. De fato, nós temos excessos em muitas das carreiras jurídicas. Na advocacia, nas defensorias, nas procuradorias, ou seja, nos ministérios públicos e também no judiciário. Revelou-se aos estertores da Operação Lava Jato, e na verdade já depois da Operação Lava Jato, que havia uma combinação entre uma das partes e um juiz. E isso gerou um problema muito grave. E qual é a tentativa que sempre tentamos dar no Brasil? O controle político sobre as instituições. Isto é absolutamente abominável. Quem controla promotor é o juiz e quem controla o juiz é a lei. Agora, temos um outro sintoma. É esse marketing institucional que estamos vendo cada vez mais e cada vez mais decrépito, com batismos, com nomes como a PEC da vingança, para jogar para a população brasileira algo que nós talvez aceitemos de forma muito simples, mas que não vai na raiz do problema. Do que estariam se vingando? Será que Ministério Público, e principalmente o Ministério Público Federal, estaria dizendo que sim, aqueles fatos ocorreram? Nós temos uma série de dramas brasileiros cada vez mais latentes. Eu sou absolutamente, como advogado criminalista, contrário a qualquer controle do Ministério Público. Quem controla o Ministério Público sou eu, do outro lado com os meus argumentos, e o juiz impondo às partes limites, mas o juiz sendo equidistante e sendo todos os seus atos públicos. O jogo só termina quando acaba? Sem dúvida, faltam poucos votos para que o deputado Lira consiga colocar em prática essa sua intenção. Todos devem estar atentos, mas vamos nos lembrar sempre, um dos poderes menos legítimos da República é aquele referente ao poder judiciário. Os juízes não são eleitos, os procuradores não são eleitos, são concursados. Isso faz com que a sanha política, muitas vezes, tente esse controle, porque quem deve segurar os políticos? Quem deve colocar os políticos dentro das 4 linhas e permitir que eles joguem só até quando o jogo não termine? É o Poder Judiciário, porque é a lei. Estado democrático de direito significa o Estado governado por ordem da lei. E a lei deve sempre ser respeitada. Então, atenção principal aos juízes brasileiros. Vamos exigir que os juízes não cumpram outros interesses, muitas vezes políticos. E aí eu não estou falando do Sérgio Moro e as intenções políticas que ele tem. Eu estou falando no dia a dia, nos casos da criminalidade, muitas vezes da criminalidade da miséria, que
os juízes não tratem o povo brasileiro como número, como estatística, que o judiciário seja um garantidor dos direitos. Puna, mas dentro das regras do jogo. Se as regras do jogo forem violadas, que o judiciário diga não, porque toda vez que um processo é anulado, toda vez que há um malfeitio, haja uma má conduta dentro de um julgamento, é dinheiro público que é jogado na lata do lixo. E aí se gera essa sensação de impunidade, que tanto nós temos no Brasil, que tanto se fala, mas temos quase 1 milhão de presos. Será que é impunidade que temos? Ou será que o que temos é quando os brancos, ricos e poderosos são julgados, o maquinário entra em colapso? Porque nós estamos há centenas de anos apenas prendendo pretos e pobres no Brasil. Precisamos estar atentos, sem dúvida nenhuma, mas sempre olhando e protegendo, como no meu caso, o meu adversário cotidiano, os acusadores, os procuradores da República. Quem faz a grandeza do judiciário é a acusação e a defesa. Do judiciário precisamos de sabedoria e publicidade, respeito inexorável à lei. Por isso, louvo e vou louvar sempre os meus sublimes adversários, os procuradores da República e os promotores de justiça, que estejam sempre livres, sempre prontos para o debate decente e honesto sobre provas e sobre a legislação. Agora, controlá-los jamais. Sabe por quê, Elisa? Por uma razão muito simples. Se um dia os controlarem, no dia seguinte irão querer me controlar, os meus argumentos, ao meu intelecto. E isso eu não admitirei jamais. Tiago Anastácio, você acredita que o texto original ainda possa ser aprovado então e essa discussão será e muito acompanhada por nós brasileiros? Eu penso que sim, Elisa. É por isso que conclamo todos a estarem atentos sobre o tema. Por quê? Porque nós não sabemos o que acontece no submundo do Congresso Nacional ou nos subterrâneos do Congresso Nacional. Qual tipo de articulação política está sendo feita? O toma lá da cá, o troco isso por aquilo. Nós não sabemos bem o que está acontecendo na República nesse momento e nós sabemos que a maior parte das grandes discussões, e aí, Elisa, vamos nos lembrar dos pequenos detalhes, né? As reuniões que muitas vezes, ou pouquíssimas vezes, sabemos que existem no Brasil. Exemplo claro, houve uma reunião na casa, e aí eu vou falar, só puxar um pouco para o lado da CPI, uma reunião na casa do senador Tasso Gereissati. Essas reuniões acontecem cotidianamente em Brasília. É bom que os políticos se conversem? É claro. Mas qual é o interesse da população em muitos dos temas? Lira jantou com quem ontem? Com quem ele almoçará hoje? Com quem ele falará amanhã? Qual é o interesse por trás disso? Será que o Ministério Público deve ter um Conselho Nacional que fique à mercê de interesses não técnicos? Mas aí também uma crítica deve ser feita, Elisa. Percebemos muitas e muitas vezes uma série de má-condutas de todos os agentes do judiciário. E eu chamo de judiciário aquele nosso famoso tripé: judicatura, advocacia e Ministério Público. Sempre ocorreram essas más condutas. Mas, por exemplo, é aquilo que deixa a população ensandecida e com razão. Se um juiz é considerado ladrão, com trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ele é aposentado com seus vencimentos integrais. Como é que eu explico isso para a população? Eu explico a presunção de inocência, eu explico os direitos e garantias individuais, o direito ao habeas corpus, ao acesso à justiça, que o juiz julgue um caso só depois das partes serem ouvidas, mas que existe uma casta privilegiada, nós também não conseguimos fechar os olhos para isso. Então é um drama cada vez mais real, a população quer ter cada vez mais acesso ao que acontece dentro do judiciário, dentro do poder judiciário como um todo. Mas também sabemos o que acontece nos subterrâneos.
Quem está conversando com quem? Qual é a força política hoje do Ministério Público? E o Ministério Público tem uma força muito grande. Ele é o dono da ação penal. É o Ministério Público que pode deixar todos esses deputados temerosos, desde que, óbvio, pratiquem más condutas. E nós sabemos que, infelizmente, muitos deles praticam. Então, vamos proteger o Ministério Público, mas também vamos deixar tudo às claras. Vamos acabar com os golpes de marketing, como vimos ano passado. Exemplo, 2 dos mais famosos, procurador e juízes brasileiros, eram absolutamente contrários ao manejo do habeas corpus. Quando eles estiveram na mira do poder público, os primeiros a entrarem com o habeas corpus foram eles. Então, vamos estar atentos. A liberdade do Ministério Público é fundamental, mas também deve ser gozada com responsabilidade. 8h41, agora a gente vai falar sobre fome. E fome é sempre urgente. De que maneira resolver a fome dos brasileiros, resolver a necessidade dos brasileiros? Essa é a discussão no governo federal. O ministro da Cidadania, João Roma, confirmou que o Auxílio Brasil começa a ser pago em novembro e que terá o valor mínimo de R$ 400. O ministro disse ainda que o programa não é eleitoreiro e que não vai furar o teto de gastos. Mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, já pensa em pedir uma licença para gastar fora do teto e conseguir, de fato, bancar esse benefício até o fim do ano que vem. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro afirma que ninguém vai fazer estripulia no orçamento. Vamos ver. Temos a responsabilidade de fazer com que esses recursos venham do próprio orçamento da União. Ninguém vai furar teto. Ninguém vai fazer nenhuma estripulia no orçamento. Nós temos aqui disputas naturais, internas, tem gente que com um olhar um pouco mais político quer gastar um pouco mais, está certo, é a política, é a luta pelas suas visões, pelo voto. Fazemos a sincronização dos ajustes, de um lado as despesas obrigatórias, os salários, de outro lado o teto, ou pedindo um waiver com um número limitado, de pouco mais de 30 bilhões. Seguindo a responsabilidade fiscal, que é uma pauta que desde o princípio nós temos defendido, sempre declarando que a área social e a área econômica são duas faces de uma mesma moeda. O ministro da Economia usou o termo waiver, que quer dizer uma dispensa do cumprimento de exigências contratuais em empréstimos, ou seja, traduzindo, seria uma indicação de que Guedes busca uma dispensa para gastar fora do teto de gastos, ou minimamente que se revise o cálculo. Tiago Anastácio, temos aí o ministro João Roma, temos o ministro Paulo Guedes, temos os desejos do presidente da República e uma equação difícil de resolver. De um lado, os brasileiros que passam fome. E não há discussão em cima se é necessário ou não colaborar para que essa fome diminua. Mas há uma discussão de onde tirar o dinheiro para isso. De que maneira você avalia que esse caminho vai ser percorrido até, de fato, os brasileiros receberem nas suas contas bancárias esse auxílio? Olha, Elisa, sabe a sensação que eu tenho? É que nós, às vezes, ficamos discutindo o papo de maluco. Né? Um diz uma coisa, depois o ministro da Economia vem e diz outra coisa. Nós temos, em realidade, e acabamos de ouvir a Priscila Yazbek nos explicando qual é o drama que, de fato, está acontecendo. Todas as promessas de ajuste fiscal, de teto de gastos, ou seja, de previsibilidade na conduta econômica, já foi para o beleléu. Está muito claro isso. E agora, nós em outubro, já quase em novembro, um ano antes das eleições, estamos vendo a tentativa do Auxílio Brasil ser estendido. Muitos já estão o chamando de auxílio reeleição. E era muito previsível que isso acontecesse. Às vezes nós temos a sensação que parece que tudo é feito de propósito para que os políticos se beneficiem eleitoralmente. E a Priscila, mil perdões, a Priscila colocou algo muito interessante
e eu ouvi com atenção, eu estava aqui do lado da câmera para entrar no lugar dela aqui nessa cadeira, eu ouvi algo que me chamou a atenção e depois eu a abordei para perguntar para ela, que entende tudo do assunto. Me diga uma coisa, o que está acontecendo? Na verdade, estamos tentando encaixar os dinheiros do Auxílio Brasil numa conta, num teto, mas o drama que existe é que existe a previsão de emendas parlamentares para as eleições do ano que vem, na casa de 16 bilhões de reais. O povo está com fome, não consegue comprar gás de cozinha, que está custando mais de 100 reais, e todo o drama econômico do governo federal é que as emendas parlamentares do ano que vem devem ficar intocadas. É isso mesmo que nós estamos ouvindo, Elisa? Será que isso é sério? Porque, desculpem, não importa aqui se é direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, se somos democráticos ou neonazistas, como vimos ontem na Câmara Municipal de Porto Alegre. Aqui não importa mais o assunto. O povo precisa comer, o povo precisa ter gás para cozinhar. E nós estamos falando de bilhões de reais em emendas parlamentares que prejudicam a entrada desse valor depois dessa péssima gestão econômica que nós estamos tendo. Estamos quebrando todas as regras, todas as premissas pelas quais todo esse povo político que está no poder hoje se dizia um grande defensor. O teto de gastos, a previsibilidade fiscal. O que está acontecendo? Elisa, sabe uma coisa que eu nunca entendi como advogado e como cidadão brasileiro, acima de qualquer outra coisa? É como é que nós somos um país que o povo passa fome, ao mesmo tempo que nós somos um dos maiores produtores de comida no mundo inteiro. Nós somos exportadores de proteína para todo mundo. As nossas commodities em geral estão sempre entre as tops de linha mundiais. E o povo, nós temos mais de 15 milhões de pessoas passando fome. E os políticos discutindo emendas parlamentares. E o que significa, telespectador, emenda parlamentar? É aquele dinheiro que o governo, que o executivo combina com o Congresso para que os congressistas que vão tentar as suas reeleições peguem esse dinheiro e distribuam nas suas regiões eleitorais. O que é isso? O que é isso? E depois falávamos de mensalão, falávamos de nova política. Qual será desses deputados que abrirá mão desse auxílio, dessa emenda parlamentar em favor do povo brasileiro? Nós não estamos falando mais de ajustes finos, não. Nós estamos falando do elementar, é fome. Uma criança com fome tem um assassino de terno e gravata. É isso que precisa ficar claro nesse país. 8h48, depois de mais de 6 meses de depoimentos, de muitos convocados, o relatório final da CPI da pandemia foi oficialmente apresentado. O relator, o senador Renan Calheiros, leu um resumo do documento, que no total tem mais de 1.000 páginas. O parecer final pede o indiciamento de 66 pessoas, entre ministros, ex-ministros e parlamentares, além de 2 empresas, que seriam a Precisa Medicamentos e a VTC Log. O ponto principal do documento foi o indiciamento do presidente da República por 10 crimes. Vamos ver. A mais grave omissão do governo federal foi o atraso deliberado na compra de vacinas. Foi fator que contribuiu, senador Girão, infelizmente, decisivamente para o alto índice de novos casos e de mortalidade no país. Um ato político não pode ensejar a criminalização de um presidente da República de um país com mais de 200 milhões de habitantes. Não há elementos jurídicos que sustentem a criminalização do presidente da República. Nenhum cidadão está acima da lei. Isso vale, inclusive, para o presidente Jair Messias Bolsonaro. Diante do exposto, eu indifiro a sua questão de ordem
Infelizmente, ela está indeferida e o presidente vai ser investigado sim, porque tem provas muito grandes como a conduta dele. Tiago Anastácio, desculpe a deselegância de lhe pedir isso, mas temos 1 minuto até o fim. Como você avalia, então, o relatório final e o indiciamento do presidente? Com preocupação, porque boa parte do direito ali é um mau direito, há uma péssima interpretação sobre a norma penal. Norma penal não é a norma com o sobrenome penal, é o direito penal, a lei penal. E com um grande problema de sempre, que falo aqui, Elisa, você já me viu falando aqui tantas e tantas vezes, que é essa contaminação política e as tentativas acusatórias de deflagrar esse governo na sua bancarrota. Não que não existam condutas ali acertadamente impostas, mas temos que ter muito cuidado, precisamos aí, vamos voltar os olhos à Procuradoria-Geral da República, porque aquilo ali, a CPI, nada mais é do que o inquérito policial. E como é que funciona isso? A investigação foi feita, o relatório foi feito, indiciaram o presidente da República. Não há vinculação da Procuradoria-Geral da República e nem que o Poder Judiciário, cedo ou tarde, irá analisar sobre essas imputações postas, que sequer são imputações. Na verdade, nada mais é do que o aviso formal de que existem indícios que o presidente da República, todos esses políticos e empresários teriam cometido condutas proibidas pelo direito penal. Então, nada mais é do que um ato político e agora sim vai começar o jogo sério, que é o jogo da Procuradoria-Geral da República, analisando o caso, enviando ou não enviando uma denúncia ao Poder Judiciário e aí as defesas, se for o caso, argumentando sobre fatos e provas e sobre o direito, sobre tudo o que aconteceu. Eu vejo com cuidado, Elisa. Alguém que foi indiciado, o inquérito que acabou, não revela nenhuma verdade, revela apenas o início de um debate. E é isso que precisamos ter sapiência no Brasil para respeitar. Tiago Anastácio, obrigada, viu, por mais um dia e emitindo a minha opinião. Parabéns pela elegância da gravata. Obrigado, querida. É uma Donald Trump. Bom dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.